Olá! Você está no canal Experiência. Seja muito bem-vindos. Eu sou Marivânia e comento livros. Olha, hoje eu vou comentar este livro aqui, Canta Munani, Eu Te Amo, da escritora Marilane Guadalajara. Vamos conhecer um pouco sobre a escritora Marilane. Marilane Guadalajara nasceu em Osasco, no estado de São Paulo. Ela é graduada em Letras Vernáculas e pós-graduada em Linguística. Ela é professora da área de linguagens e trabalhou durante alguns anos em colégio particular. Ela já escreveu vários artigos, poemas, peças de teatro. Alguns artigos de Marilane foram publicados em revistas, tanto de cunho educacional como também de cunho religioso. E alguns artigos também estão em sites tanto aqui do Brasil como do exterior. O livro Canta Munani é uma de suas obras preferidas. Marilane, além de escrever, que é uma arte, ela também desenvolve o canto e a pintura. Marilane Guadalajara é uma escritora voltada para a poesia. Esse livro mesmo é um livro de poesias. O livro Canta Munani foi escrito em 2013. A autora dividiu o seu livro em 6 partes. Cada parte tem um agrupamento de poesias que falam sobre um determinado assunto. Como, por exemplo, a primeira parte do livro, que está intitulado como Processos. Nessa parte, a autora escreve sobre como é que se dá o processo na alma do poeta ao escrever suas poesias. Eu vou ler aqui uma partezinha de um poema da autora. O poema tem o título de Entre Linhas. Se ao ler o que escrevo você se enxergar, não pense ser soberba, ilusão ou algo assim. É você mesmo que está ali. É mesmo sua face refletida nas palavras que escolho. E é seu pensamento que coloco em cada vazio. Não se intimide, não se envergonhe. E assim a autora vai escrevendo os seus versos e falando sobre determinados assuntos. Como eu disse, são 6 partes, mas eu escolhi uma especial para falar para vocês sobre a parte que eu escolhi. É a parte que tem o título de Compromisso. A autora, ela fala que ela tem uma inclinação para as causas populares, para as causas sociais. E fala também que essa herança de visão social, ela herdou do pai. E ela escreve aqui uma poesia bem interessante, chamado Companheiro. Olha que eu não estou lendo toda a poesia para vocês, mas eu quero pegar partezinhas de cada poesia que eu estiver aqui apresentando. E essa aqui eu escolhi esses versos. Não será meu companheiro se não se retorcer inteiro ao ver o povo suplicante trocando seus diamantes por armas de traição, tornando-se algoz de seus próprios irmãos. Então Marilane, ela vai escrevendo o seu livro desta forma, cada parte falando sobre um determinado assunto, mas o que culmina todo esse livro é falando sobre amor. Olha aqui o título, Canta Munani, Eu Te Amo. Então toda a parte que ela vai trazendo aqui tem um determinado assunto, mas a essência é o amor. Tem uma outra parte também que eu quero destacar para vocês, que é a parte que fala sobre alicerce. Essa parte do livro, a autora escreve suas poesias, seus poemas, mostrando que o alicerce na formação do ser humano é a família. E ela, então, homenageia algumas pessoas de sua família aqui nessa parte do livro. E ela homenageia a sua tia Eunice. E ela escreve uma poesia para sua tia, intitulada Minha Fada. Eu vou ler só um pedacinho. Toda criança tem uma fada, e eu também tive a minha. Ela era de verdade, sem varinha de condão. A autora, ela também homenageia seus filhos nesta parte do livro. Ela fala também sobre a sua vivência de infância,
onde ela teve o alicerce não só dos seus pais, mas também da sua avó Flora. Ela coloca aqui uma frase interessante sobre sua vida de um corredor, provavelmente da fase de infância onde ela brincava. Ela intitulou como Corredor de Sonhos. E ela coloca aqui: tive um sonho nessa noite, voei nas asas do tempo, entrei pelas portas da imaginação, revi minha infância por um momento, vi com os olhos do coração, entrei naquele corredor mágico. Então a autora, ela vai falando sobre assuntos tão importantes, que são importantes para nós também como leitores. Ela mostra, através dos seus versos, como que é importante para o poeta colocar os seus sentimentos no papel. Mas uma coisa é certa, o poeta, ele não coloca somente o seu sentimento. Segundo a poetisa Marilane, o poeta, ele enxerga as emoções, as sensibilidades das pessoas que estão ao seu redor, do mundo que está ao seu redor. Na sexta parte do livro, Marilane fala sobre essência. Ela fala sobre o seu amor maior. O amor maior de Marilane é Deus. Sim, ela fala sobre Deus nessa parte do seu livro. E ela fala de uma forma muito especial. Ela escreve o seguinte para iniciar este capítulo, para iniciar essa parte do seu livro. Cantar o amor só se torna possível na medida em que nos aproximamos de Deus, visto por Ele o próprio amor. E ela escreve sobre a misericórdia do Senhor, o amor sem limites do Senhor, e Marilane escreveu um poema belíssimo para essa parte do livro. E o título desse poema é Dizei ao mundo, o túmulo está vazio. Eu vou ler para vocês os últimos versos desse poema. Diz o seguinte: a tristeza deu lugar à alegria, a escuridão resplandeceu em luz, o medo em segurança. O desespero foi substituído pela vitória. A morte transformou-se em vida. Ide imediatamente e dizei, não temas. Ide imediatamente e dizei ao mundo, ele vive, ele ama, ele salva. O mundo precisa saber, o túmulo está vazio. E Marilane encerra o seu livro com um texto onde ela fala sobre a evolução do ser humano. Quando o homem descobre que ele poderia fazer alguns instrumentos, desde a época que descobriu que com as pedras ele poderia fazer alguns instrumentos interessantes até os dias atuais. Marilane termina o seu livro dizendo o seguinte: e que é o homem senão esse ser passageiro efêmero? Entre suas grandes ou pequenas descobertas, revela-se como um ser em busca de um lugar nesse espaço infinito. Um ser em processo que, durante essa estada na Terra, esforça-se para interpretar seus próprios rastros, compreender seus sentimentos e assumir seus compromissos diante da sociedade que ajuda a construir enquanto se constrói. Um ser que procura afirmar seu alicerce possível apenas ao reconhecer em Deus a sua essência. É sobre esse ser que falo. É esse ser que sou. É sobre esse ser que continuarei a cantar. Canta Munani, eu te amo. E assim eu encerro o comentário desse livro, Canta Munani. Você sabe o que significa Canta Munani? Se você não sabe e tem vontade de saber, você vai ter a oportunidade não só de saber sobre esse título, mas conhecer um pouco mais dessa autora no meu podcast Experiências Marivânia. Em qualquer plataforma você vai poder entrar. Marilane falou para mim, eu tive uma conversa com ela, nós tivemos um papo bem legal, aonde ela conta sobre o seu livro, aonde ela fala sobre sua experiência como poetisa. Então, eu aguardo você lá no meu podcast. E também peço para vocês deixarem algum comentário aqui abaixo nesse canal Experiências. E no nosso próximo encontro,
Olha que livro maravilhoso que eu vou comentar. O nome desse livro é O Mundo, a Carne e o Diabo, do autor Russell Shedd. Até lá! Tchau, tchau!